Quantos encontraram diz aleluia? Então diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Aqui nós vamos contar a história um pouco, de um casal que era Isabel e Zacarias. Eles eram pessoas justas perante o Criador, no versículo 6 vai dizer. E Zacarias era um sacerdote. Sacerdote, meus irmãos, é um representante no meio sagrado, é uma autoridade do Criador. Então ele servia ao Criador no templo, oferecendo incenso, sacrifício ao Criador e água. E Isabel era uma das filhas de um sacerdote também, que Arão era um sacerdote. E eles não eram pessoas normais, simples, porque eles tinham um propósito que era somente os sacerdotes que podiam entrar no templo para poder oferecer incenso ao Criador. E no versículo 6 diz: e eram ambos justos perante Yahvé, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Criador. Então aqui vai dizer que Isabel e Zacarias, eles eram pessoas justas ao Criador, pessoas tementes a Yahvé, que cumpriam a vontade do Criador, que obedeciam os seus mandamentos. Aleluia. No versículo 7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E os dois já eram de idade avançada, ou seja, os dois já eram idosos. E naquela época, todas as mulheres, o sonho das mulheres israelitas é ter os seus filhos, se casar com seu marido e ter os seus filhos, Então eu imagino que Isabel, ela olhava pelas estradas e via que todas as crianças brincando e somente ela não podia ter filhos. E aí com isso, as pessoas, elas imaginavam que provavelmente Isabel deve ter cometido algum pecado, porque o Criador não permitiu ela ter filhos. Então, mas eles eram justos. Aqui nós vemos que eles eram pessoas justas perante o Criador. No versículo 8 diz: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Yahvé, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, como eles em sorte de entrar no templo do Criador para oferecer incenso. Então, Zacarias, ele foi por sorte chamado para ir no templo, porque não tinha só ele como sacerdote, tinha várias outras pessoas que eram sacerdotes também, e cada dia um era chamado para ir lá oferecer incenso ao Criador. Então dessa vez, Zacarias foi chamado para ir no templo para oferecer incenso ao Criador. Meus irmãos, o incenso é uma oferta a Yahvé nos templos. Eles utilizavam como uma maneira dos sacerdotes conectarem com Yahvé diretamente. Eles usavam uma substância aromática para produzir uma fumaça e um cheiro perfumado. E isso simboliza a oração do povo de Yahvé. Nós encontramos aqui, eu vou ler um versículo em Salmo 141, que vai dizer sobre o incenso. Diz assim no versículo 2: Aleluia. suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Aleluia. Então, esse incenso Louvado é uma seja fumaça perfumada para chegar às narinas do Criador. E então, simboliza a oração do povo de Yahvé. Aleluia. Louvado seja. E então Zacarias foi chamado para ir no templo oferecer incenso ao Criador. E enquanto isso, versículo 10 vai dizer: e toda a multidão do povo estava do lado de fora orando. As pessoas não podiam entrar, somente os sacerdotes. Então eles ficavam lá orando, enquanto Zacarias oferecia o incenso ao Criador. E o anjo de Yahvé lhe apareceu posto em pé diante à direita do altar do incenso. Nós temos então aqui Zacarias, e quando ele estava lá no templo, aparece um anjo na frente dele. E aí, e vendo Zacarias isso, ele turbou-se, ou seja, ele ficou com medo sobre o anjo. E aqui é muito comum a gente ler os versículos e ver que todas as vezes quando uma pessoa vê um anjo que Yahvé mostra para eles, eles ficam atemorizados.
eles ficam com medo do anjo. E então, ele estava lá no incenso, oferecendo incenso para o Criador, e aparece um anjo diante dele e diz assim: Zacarias, não temas. Porque todas as vezes, quando eles têm medo, o anjo vai e fala assim: olha, Zacarias, para a pessoa, não temas, não tenha medo. E ele diz assim para Zacarias: porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. Oh, louvado seja Yahweh. Oh, grande é teu nome. O nome dele em hebraico é Yohanan, que significa agraciado por Yahweh. Aleluia. Então o anjo foi e profetizou isso na vida de Zacarias, que de tanto ele pedir, porque ele fazia oração. Então o anjo apareceu e disse: a sua oração foi ouvida. Aleluia. Então a Isabel, a sua mulher, dará luz a um filho, e o seu nome será João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante de Yahweh, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Kadosh. Aleluia. E desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel a Yahweh. Irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais e os filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, como a fim de preparar Yahweh ao povo bem de Deus. Aleluia, aleluia. O versículo do livro de João vai contar mais a história sobre ele. E João foi um evangelista antes do Salvador ele nascer, um pouco antes. E ele 6 meses, mais novo ou mais velho que o Yahushua. E ele foi chamado para ele pregar o evangelho de arrependimento ao povo. Ele é chamado como a voz que clama no deserto, para ele poder pregar para as pessoas o arrependimento. Aleluia. E ele batizava nas águas as pessoas quando eles procuravam se arrepender dos seus pecados e queriam viver a vida com o Criador. Então João ele batizava essas pessoas. Tanto que quando ele pregava o evangelho, as pessoas até diziam que ele é o Salvador. Mas ele disse assim: olha, eu estou aqui para cumprir aquilo que o meu pai, que Yahweh mandou fazer. É verdade. Que é anunciar que Yahushua iria vir para salvar todos vocês. E ele diz assim, que ele não batiza na água, mas o que Yahushua queria vir na terra, ele vai batizar com fogo e Espírito Kadosh. Aleluia, bendito seja Yahweh. Então ele anuncia, louvado seja, que o Salvador ia vir para buscar, para transformar as pessoas. Então ele pregava o arrependimento, para que as pessoas viessem arrepender de seus pecados e buscar o Criador. E ele reconhece a sua posição. Ele reconhece que ele está lá somente para anunciar o que o Salvador vai fazer. Então ele é uma pessoa humilde. João Batista ele foi uma pessoa humilde. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E ele se vestia de roupa de camelo. Então ele era uma pessoa muito simples. Ele estava lá, foi chamado para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Criador. aleluia. E aí, então Zacarias, o anjo falou para ele não ter medo, porque a oração dele foi ouvida. O nome dele será João, e ele será cheio do Espírito de água, e ele será grande. Por quê, meus irmãos? O nosso Criador, quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele não faz coisas pequenas. Ele faz coisas grandes na nossa vida. É verdade. Ele nunca vai fazer coisas Aleluia. pequenas na nossa vida. Porque muitas das vezes nós duvidamos, Depois eu vou contar aqui que Zacarias duvidou, Mas nosso Criador, ele faz coisas grandes na nossa vida. O versículo 18 vai dizer assim: Então disse Zacarias ao anjo: Como sabes disso? Pois eu já sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aqui conseguimos perceber que o anjo foi até Zacarias no templo, falar com ele, profetizando aquilo que Yahweh havia falado. E Zacarias, ele questionou por quê, como que o anjo sabe daquilo? Pois ele disse assim, que ele já é velho e sua mulher já é de idade avançada. Então ele foi incrédulo. Ele teve alguma incredulidade ali, E meus irmãos, a incredulidade muitas vezes pode nos
levar a ficarmos mudos e não ter a capacidade de crer nas promessas do Criador. Muitas das vezes Ele quer prometer algo na nossa vida. Ele já prometeu que vai cumprir na nossa vida. Mas é que muitas das vezes a nossa incredulidade faz com que nós esquecemos do nosso Criador, que Ele é o Todo-Poderoso. É verdade. Zacarias e Isabel, eles não podiam ter filhos. E o anjo vai lá e diz para ele: olha, você terá um filho chamado João e Eucanã. Mas quando ele disse, o Zacarias ele não acreditou. Ele foi incrédulo. Isso muitas das vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente ora por algo acontecer na nossa vida. O Criador ele está esperando o tempo certo para isso acontecer. Porque há todo o propósito debaixo do céu, meus irmãos. Louvado. Nada acontece se não for da vontade do nosso Criador. É Ele verdade. sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então o propósito dele na nossa vida é grande. Como diz aqui, quando o milagre acontece, quando João nasce, ele será grande. Então, meus irmãos, que nós nunca devemos ser pessoas incrédulas. O nosso Salvador, ele ouvia a nossa oração. Porque ele ouve a nossa oração. Ele pode não responder agora. Nós vemos aqui o hoje. Nós estamos vendo aqui o agora. Mas o nosso Criador, ele já vai ver o que vai acontecer lá depois. É verdade. Nós não olhamos Aleluia. aqui. Nós não temos a visão do nosso Criador. Porque o tempo dele não é igual ao nosso. O tempo do nosso Criador não é igual ao nosso. É verdade. E aí, quando Zacarias ele diz aquilo, ele questiona, né? Porque ele já é velho, sua mulher de idade avançada. Então o anjo diz assim: olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de árvore. Então eu estava lá com o pai agora. E eu fui enviado para te falar isso e te dar essas boas novas. Aleluia. E eis que você ficará mudo. Então Zacarias ele vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que acontecer que João nasceu. Porquanto ele não creu nas palavras do Criador, que ao seu tempo hão de cumprir. Meus irmãos, aqui Zacarias ele fica mudo por quê? Porque ele foi incrédulo, ele não quis dar atenção ao que o anjo disse. O anjo estava diante, assistindo o Criador. Ele foi enviado lá no templo para poder falar com Zacarias. E mesmo assim ele foi uma pessoa incrédula. Porque ele não creu nas palavras que João iria nascer. Né? E o nosso Criador, se ele prometeu algo na nossa vida, é porque ele vai cumprir o que prometeu. É verdade. Ele vai cumprir. Muitas das vezes a gente fica questionando: por que isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque eu já pedi tanto tempo em tal coisa na nossa vida. Eu já pedi tanto tempo a transformação da minha família, para minha família se converter. Eu já pedi tanto tempo para tal coisa acontecer na minha casa, na minha vida, mas não acontece. Mas é que o Criador, quando ele vai aparecer para você, quando ele responde a sua oração, a gente muitas das vezes não acreditamos. E isso aconteceu com Zacarias. Então ele ficou mudo, porque ele não deu ouvido à palavra do Criador. Então o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. E saiu ele e não podia falar. Então entenderam que ele tinha tido uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez Yahweh no dia que atentou a mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, Zacarias, ele fica mudo. E aí depois de 5 meses, Isabel vai ter o seu filho e depois começa a ficar grávida. E aqui nós aprendemos muita coisa para a nossa vida nos dias de hoje. A primeira reflexão aqui é que mesmo que Isabel, ela temendo ao Criador, mesmo que ela fosse uma mulher justa perante Yahweh, ela não podia ter o que ela desejava. Isso significa para nós que não é só porque nós estamos firmes na presença do nosso Criador, muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Muitos problemas vão acontecer na nossa vida. Mas nós nunca devemos esquecer que o nosso Criador está acima de todas as coisas. Aleluia. E Ele é o Todo-Poderoso para nos ajudar. Ele sabe o que nós estamos precisando. Ele sabe o que nós estamos necessitando nas nossas vidas.
Maravilha. A segunda reflexão que nós temos aqui é que muitas das vezes nós duvidamos do propósito de Tiago em nossas vidas, mas não podemos esquecer que para ele nada é impossível. Pode levar tempo, mas se ele prometeu, louvado irmãos, seja se o Yahvé. Papai Yahvé lhe prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Grande é teu nome, ó Pai. Pode demorar um tempo, porque ele sabe o que você realmente precisa. Mas se ele prometeu, meus irmãos, nunca se esqueça que ele vai cumprir Aleluia. aquilo que ele disse. Eu creio, ó Aleluia, Pai. Louvado seja. A reflexão terceira aqui é que da incredulidade, como eu disse, né? Que nós nunca devemos nos esquecer que o nosso Criador é todo-poderoso e que se Ele disse algo para nós fizemos a oração que nós vamos crer nele, confiar, porque Ele sabe de todas as coisas. É verdade. No versículo 4, a quarta reflexão é que o anjo disse que será grande. Não devemos esperar um pouco do nosso Criador, pois Ele é grande e faz coisas extraordinárias na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, Louvado foi seja. essa palavra que eu queria Aleluia. colocar no meu coração. Fico muito feliz, porque a cada dia eu estou melhorando, né? Pois antes eu ficava tremendo muito, porque no começo, né, a gente fica assim. E agora eu estou melhorando muito, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Eu queria abençoar a vida de cada dos irmãos a cada dia também, nos fortalecendo, nos ajudando a buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Assim seja.